Hoje faremos duas oxirreduções químicas, chamadas camaleão. Esse tipo de reação também é conhecida por redox, e apesar da reação se passar em um laboratório de química, ela é toda feita a partir de reagentes que podemos encontrar em nossas casas, e que são eles: açúcar, hidróxido de sódio, a popular soda cáustica, e permanganato de potássio, que é um remédio muito utilizado no tratamento de catapora. Para começar o nosso experimento químico, a primeira etapa é macerar 100 mg de permanganato de potássio. Em seguida, vamos diluir o sólido em 200 ml de água em um recipiente. Aqui a gente utilizou um becker de 400 ml. Feito isso, com o auxílio de um bastão de vidro, vou misturar essa solução até que ela se torne a mais homogênea possível. Depois disso, em outro becker contendo a mesma quantidade de água do anterior, vou adicionar aproximadamente 5 gramas de açúcar. E junto com esse açúcar vou adicionar também aproximadamente 5,5 gramas de soda cáustica. Novamente vou misturar a reação para que ela se torne a mais uniforme possível. O terceiro passo dessa experiência é diluir o composto de água, açúcar e soda cáustica em um outro recipiente contendo 600 ml de água. Sempre agitando para obter o melhor resultado da reação. Depois disso, adicionaremos o conteúdo do primeiro becker, que continha solução de permanganato de potássio diluído em água. Pode-se perceber que, como o permanganato de potássio é diluído em uma solução alcalina, rapidamente ele é reduzido a manganato de potássio, que tem uma coloração verde escuro. Isso acontece porque o açúcar diluído na reação é um composto orgânico que é facilmente oxidado. E quando há o excesso de açúcar, então o manganato de potássio é ainda mais reduzido a óxido de manganês, que tem uma coloração marrom. Mas no nosso caso, como ele está diluído em água, ele fica com uma tonalidade amarela, como a gente pode perceber. Agora vamos repetir os procedimentos da primeira experiência, mas quantidades inferiores de açúcar. Novamente vamos macerar o permanganato de potássio. Vamos diluir ele em água.
E novamente vamos misturar até que todo o permanganato de potássio seja absorvido por essa. Vamos reservá-lo. Porém, desta vez, em outro becker, adicionarei aproximadamente apenas 2 gramas de açúcar. E novamente adicionarei as mesmas 5,5 gramas de soda cáustica. Sempre misturando. Feito isso, vou adicionar essa solução em um segundo recipiente contendo 600 ml de água. Novamente vou misturá-lo. O próximo passo é adicionarmos a solução de permanganato de potássio diluída em água. Vamos novamente agitá-lo, percebendo que desta vez o permanganato de potássio não foi tão rapidamente reduzido a manganato. Com o passar do tempo, a reação começa a ter novamente a tonalidade verde, o que significa que nesse momento o permanganato de potássio foi realmente reduzido a manganato. Mas como a concentração de açúcar agora já não era a mesma, ele não vai ser novamente reduzido a óxido de manganês e vai permanecer nessa cor verde. Como vimos no vídeo, um comprimido de permanganato de potássio foi diluído em 200 ml de água. Depois foi diluído 5 gramas de glicose e 5,5 de soda cáustica em 200 ml de água. Tudo isso foi colocado em um recipiente de 600 ml. No processo, a glicose libera elétrons que são pegos pelos íons de permanganato, transformando-se em manganato, que é verde. Depois, o manganato se transforma em óxido de manganês, que tem coloração amarela, pelo motivo da glicose estar em excesso. Na reação, vou mostrar o excesso de açúcar. Primeiro, eu vou fazer quanto que precisaríamos de permanganato para que esses 5 gramas de açúcar reagisse. Então, regra de 3 normal, precisaria de 3,30 gramas de permanganato, mas na reação eu só tenho 0,1 gramas. Então, vou fazer o cálculo de novo usando 0,1 para saber quanto eu preciso de açúcar, que seria 0,15. O necessário seria isso. Mas na reação eu tenho 5 gramas. Dá para notar uma grande diferença, porque se o necessário é só
0,15 gramas, olha quanto de excesso o açúcar está na reação. Eu vou mostrar qual seria a porcentagem de excesso do açúcar. Existente menos o necessário sobre o necessário. Essa é a fórmula da porcentagem do excesso. Sabemos que eu tenho 5 gramas menos 0,15, que seria o necessário, dividido por 0,15. Isso me resulta em 32,2%.